Olá a todos! Na aula de hoje falaremos de derivação implícita. Então eu vou apresentar aqui o nosso cenário. Considere f, uma função, um f maiúsculo, uma função cujo domínio é um subconjunto do R2 e vamos fixar C um número real. Então a gente diz que essa equação f de xy igual a C, ou seja, a curva de nível no nível C da função f maiúsculo, define y implicitamente como função de x, se você é capaz de apresentar uma função que vai no subconjunto dos reais em um subconjunto dos reais, tal que f maiúsculo de xy igual a c ocorre se e somente se y é igual a f minúsculo de x. Então, um exemplo numérico. Quando a gente pega, por exemplo, f maiúsculo de x como x ao quadrado mais y ao quadrado e colocamos c igual a 1, a gente não pode dizer que y é implicitamente definida como uma função de x. Por quê? Porque todos esses pontos que estão aqui, esses círculos centrados na origem raio 1, são pontos que fazem parte dessa curva de nível para c igual a 1. Só que isso aqui não é nem y em função de x, nem x em função de y. Em outras palavras, você não consegue essa relação, você não consegue enxergar y como um f de x, porque isso aqui não pode ser gráfico de uma função. Porque, por exemplo, quando você tem um x, você tem dois valores de y possíveis. Então, qual é a estratégia? A gente fixa um ponto da circunferência e tenta responder essa pergunta de maneira local. Então, a gente pega, por exemplo, este ponto aqui. Então, ele vai ter um x0, vai ter um y0 correspondente, e eu pego o intervalo I que contém o x0, algum intervalo j que contém o y0, eu penso na função f minúsculo que vai de I em j, e nesse cenário o que nós vamos ter é o seguinte: quando eu olho para o gráfico dessa função, então eu vou fazer os pontilhados aqui para visualizar o gráfico da função, esse pedaço de curva que vocês estão vendo, que eu estou marcando com preto, esse pedaço aqui é gráfico de uma função. A saber, basta a gente isolar o y agora. Isolando o y, nós vamos ter que y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Como o nosso contradomínio corresponde ao y positivo, então isso aqui nos leva a que y é igual a raiz quadrada de 1 menos x2. Se eu tivesse considerado um ponto aqui embaixo, o y seria menos a raiz quadrada. Então, neste cenário aqui, estamos definindo y implicitamente como função de x. Ou seja, a gente, de maneira local, estamos enxergando a nossa curva de nível como um pedaço de um gráfico de uma função. Então, o que acontece? Nosso objetivo é estudar sobre que condições nós podemos afirmar que é possível você ter uma sentença como essa. O que vai responder essa pergunta é o teorema da função implícita, que eu vou enunciar agora. Seja f maiúsculo uma função de duas variáveis de classe CK. Isso significa o quê? Que a função tem k derivações, né? Você tem derivadas de ordem k, e a késima derivada dessa função é uma função contínua. Eu vou pedir que k seja pelo menos maior ou igual a 1. Vou supor que ela esteja definida num aberto U, e nós vamos considerar um ponto desse aberto. Esse ponto x0 e y0 cumpre essa propriedade. F de x0 e f de aplicado em x0 e y0 igual a c. Vou supor também que a derivada de f em relação a y aplicada a este ponto também seja diferente de zero. Então, quando você tem este cenário juntamente com este cenário, então você é capaz de construir um retângulo aberto dentro desse conjunto U, do domínio U, de tal modo que você consegue construir uma função f que vai de I em j, de tal modo que f maiúsculo de x
f de x seja igual a c. Em outras palavras, que você consegue uma função f de tal modo que faça com que y seja definido implicitamente em função de x. Não só isso, você ainda é capaz de calcular a derivada desse f minúsculo. A derivada desse f minúsculo é menos a derivada parcial do f maiúsculo em relação a x, aplicada a esse ponto, dividido pela derivada de f em relação a y, aplicada a esse ponto. A demonstração deste teorema, no sentido completo, as ferramentas fogem um pouco do nosso curso, da nossa pretensão, mas eu gostaria de pelo menos explicar da onde vem essa fórmula aqui. Então eu vou apagar o quadro. Então vamos lá. Nós temos f de x igual a c se somente se y igual a f de x. Vamos derivar dos dois lados da equação em relação a x. Então, vamos derivar f maiúsculo de xy em relação a x. Do outro lado, derivada da constante é zero. Vamos utilizar a regra cadeia. Por quê? Porque a gente sabe que o f maiúsculo, pelo diagrama da árvore, depende de x, depende de y. Só que o y depende de x. Então, essa derivada aqui vai dar o quê? Derivada de f em relação a x, aplicado no ponto x, y, só que o nosso y é f de x, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Só que a derivada de y em relação a x é justamente o nosso f' de x. Isso tudo tem que ser igual a zero. Bem, agora é só passo para o outro lado subtraindo e passo para o outro lado dividindo. Nós chegaremos em f' de x igual a menos fy, aplicado no ponto x, f de x, dividido por, fy não, fx aqui, que esse fy vai passar para o outro lado dividido por fy x f de x. Então é assim que a gente chega na fórmula da derivada da f minúscula. E agora nós vamos resolver um exemplo. Determine y' se você tem essa condição aqui, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a nossa f maiúscula. Então eu posso, por exemplo, passar esse 6xy para o outro lado subtraindo e considerar a função x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Bem, a gente precisa derivar em relação a x, derivar essa função em relação a y. Então, vou fazer isso aqui agora. Derivando a função em relação a x, primeiramente em relação a y, porque ele faz parte da hipótese do teorema, porque não pode ser zero, né? Então, derivando em relação a y, nós vamos ter ali 3y ao quadrado menos 6x. Agora, derivando em relação a x, nós vamos ter 3x ao quadrado menos 6y. Bem, com essas duas informações, nós podemos concluir que y' é igual a menos, aí no numerador você coloca o fx, então seria 3x ao quadrado menos 6y, e no denominador você coloca o fy. Como é diferente de zero para algo, aí vai ter que, tem cada caso, né, que isso vou descrever daqui a pouco, mas para os valores de x e y, que é diferente de zero aqui, nós vamos ter esse denominador aqui, 3y ao quadrado menos 6x. Então aqui está o nosso y'. Eu vou pegar aqui as minhas anotações para esboçar a nossa curva em questão. Então deixa eu só... Essa curva aqui, eu vou esboçar aqui com vocês
para justamente fazer a discussão das hipóteses do teorema da função implícita, entender melhor alguns detalhes e alguns fenômenos. Então o gráfico seria a curva seria mais ou menos essa, assim. Uma coisa mais ou menos assim. Vai. Bem, aqui não é reto, aqui é uma coisa mais curvada, mas ela faz tipo um laço aqui. E tem uma alta interseção, vamos dizer assim, uma alta interseção na origem, em outras palavras, que passa 2 vezes pela origem. E aí existem alguns pontos que eu vou querer destacar. Primeiro, a própria origem. Quando x igual a 0 e quando y igual a 0, observe que aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Em outras palavras, você não consegue uma função y em função de x ou x em função de y. E é até razoável, né? Porque qualquer quadradinho em volta da origem que você for construir, o pedaço que você está levando em consideração não é gráfico de função. É diferente, por exemplo, nesse cenário aqui. Porque nesse cenário você consegue envolver um quadradinho, e aí nesse caso você tem que levar em consideração as projeções, de tal modo que a curva que está dentro do quadradinho seja gráfico de uma função. Aquela história, né? Para cada x, um único y. Nesse caso, a função seria y em função de x. Mas a gente tem um ponto que é um pouco mais problemático, que é um ponto onde acontece esse fenômeno aqui, que seria esse ponto aqui, mais ou menos. Observe que aqui, por menor que seja o quadradinho, ou em outras palavras, como o denominador aqui vai dar 0, você não consegue aqui um gráfico y em função de x. Porque essa curva aqui vai existir valores de x onde vai estar dando mais de um y. Porém, se vocês observarem direitinho, a gente pode, ao invés de enxergar y em função de x, a gente pode enxergar x em função de y. Como é que a gente diferencia y em função de x, x em função de y? O que é uma função? Para cada valor no domínio, você tem uma única imagem. Então, se eu faço y em função de x, isso quer dizer o quê? Que para cada valor de x, eu tenho que ter um único y. Então, você começa a traçar as retas verticais e verifica se a interseção com o nosso candidato a gráfico dá um único ponto. Aqui existem retas verticais que vão bater em mais de um valor de y, então não funciona. Isso aqui, esse pedaço em laranja não é um gráfico de uma função de y em função de x, mas pode ser de x em função de y. Em outras palavras, ao invés de pensar x como um elemento do domínio, a gente pensa o x no contradomínio e o y no domínio. Então, para cada valor de y, agora olhando para a horizontal, você vai ter um único x. Então, por quê? Porque aqui daria 0, mas aqui não daria 0. Aqui na origem, ambos os cenários dá 0. Então, não importa, qualquer retângulo em volta da origem, você não consegue nem o gráfico y em função de x, nem o x em função de y. Então, existem basicamente esses fenômenos. Aqui, observe que aqui tem quase uma reta na vertical, né? Então por isso que prejudica esse outro lado. Assim como, se você for considerar mais ou menos esse ponto aqui, como se fosse a tangente à horizontal, você consegue fazer o y em função de x, mas você não consegue fazer o x em função de y. O que vai ditar isso é justamente a derivada parcial. Se esse cara aqui não for 0, você consegue fazer y em função de x. Se esse cara aqui não for 0, você consegue fazer x em função de y. Se nenhum dos dois dá 0, tanto faz y em função de x ou x em função de y. E se os dois dá 0, você não consegue... Na verdade, você não consegue afirmar nada. Não vou nem dizer que você não consegue esboçar uma em função da outra, mas o teorema da função implícita não te diz nada. Então é basicamente isso. Aí é mais praticar as contas, né? Você observe que aqui eu nem explicitei y tem esse formato. No caso, a gente deixa de maneira implícita a derivada, o y'. Então agora é só praticar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.